Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Dez horas 2 minutos no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1 no Rio de Janeiro. Eu sou Juan Rodrigues e vamos juntos no Nossa Área Primeira Edição até às 11 horas da manhã, falando tudo do seu clube de coração e muito mais com a companhia da galera da Bradesco Esportes FM, com os nossos repórteres trazendo tudo direto dos treinamentos da equipe. Já tem gente treinando no Rio de Janeiro. Além disso, tem muito sobre o clássico, sobre polêmica, e você pode interagir aqui na rádio do seu esporte. Muito conteúdo e também falaremos do seu clube de coração. Estou com a produção do Rodolfo Lamas na Bradesco Esportes FM. O Nossa Área está no ar. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Quinta em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. É hora de darmos uma girada no que traz os jornais no dia de hoje, aqui na Rádio do Seu Esporte, começando com o Jornal Metro. Foi um ai Jesus. Brasileirão em jogo cheio de emoção e confusão. Fla vence o Flu e fica a 1 ponto do líder. O Lance traz o seguinte destaque: quente, quente, quente. Flamengo vence polêmico clássico e distância para a ponta fica em 1 ponto. Jornal O Globo. Flamengo confirma que jogo contra o Corinthians será no Maracanã. Jornal O Dia. Neymar solta o verbo contra críticos e adversários. Abre aspas. Não vou mudar meu jogo. Em evento de um patrocinador em Barcelona, atacante desabafou por conta das críticas que recebe e alegações de que é um jogador caicai. E seguimos agora para os sites na Bradesco Esportes FM, começando girando com Globoesporte.com, que traz o seguinte destaque: cheiro de polêmica. Fla vence o Flu, que tem gol validado e anulado minutos depois. Rubro-negro fica a 1 ponto do líder. Já o Lancinete traz o seguinte destaque: Flamengo quase dobra sua chance de título após 30ª rodada da Série A. Portal da Band, em jogo de arbitragem confusa, Fla bate o Flu e cola no Palmeiras. Já na ESPN traz o seguinte: Flamengo, técnico Zé Ricardo afirma que polêmica não afastou a justiça. Esses os destaques dos sites e jornais aqui no Rio de Janeiro e no Brasil e no Nossa Área Primeira Edição. Já deu pra ver que só tá dando no jogo do Flamengo, tanto nos jornais quanto nos sites. Tem muita coisa relacionada a isso. 10 horas 5 minutos no Rio de Janeiro. A gente segue no Nossa Área Primeira Edição, que já começa muito quente. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É hora de girarmos. Vamos com o lado vencedor do clássico, o Flamengo, que chega com Mauro Santana. Jogando ontem no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1 e, com um clássico Fla-Flu na conquista dos 3 pontos, encurtou para apenas 1, novamente, a distância para o líder Palmeiras, que em Araraquara empatou com o Cruzeiro em 0-0. Com o resultado, o rubro-negro pode se tornar líder isolado já na próxima rodada. Basta que para isso vença o Internacional fora de casa e o Palmeiras não vença o Figueirense no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
E seguimos girando destaques, agora é hora do Vasco da Gama, o destaque do Cruz Maltino é com Ranieri Borges. Após realização de exame, o zagueiro Jomar teve lesão diagnosticada, um estiramento grau 2 na coxa direita e com isso desfalca o Vasco da Gama por pelo menos 2 semanas, ficando de fora da partida contra o CRB. Com isso, Rodrigo, que volta após ter pedido licença para tratar de assuntos familiares e voltado aos treinamentos apenas nesta semana, deve voltar já sendo titular. E seguimos girando destaques na Bradesco Esportes FM. Vamos falar aqui na rádio do seu esporte da equipe do Fluminense. O destaque é com Bruno Lousada. O Fluminense reclamou muito da arbitragem após a derrota por 2-1 contra o Flamengo ontem à noite em Volta Redonda. Os principais argumentos são de uma irregularidade no primeiro gol do Flamengo e de uma possível interferência externa na anulação do que seria o segundo gol do Fluminense. O diretor executivo de futebol do clube, Jorge Macedo, falou que o clube vai entrar novamente com uma representação na CBF. Tá aí, esse é o Fluminense na rádio do seu esporte. É hora do Botafogo, giro de destaques com o Glorioso, que é trazido por Thiago Esteves. Botafogo realiza treino nesta sexta-feira de olho na partida contra o Atlético Mineiro no próximo domingo às 5 horas da tarde na Arena Botafogo. Técnico Jair Ventura não terá o zagueiro Carli, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Renan Fonseca e Emerson Silva disputam a vaga entre os titulares no Alvinegro. Em evento de patrocinador, Neymar falou sobre o técnico Tite. Ele acredita que o Brasil está em evolução. A chegada do Tite mudou sim, mudou a seleção, né? Não o ambiente dentro que tínhamos antes. Isso, a seleção sempre teve um bom ambiente, mas acho que esse bom ambiente levou para fora, né? Passou a ser externamente e todo mundo está se sentindo mais leve. E o Tite me surpreendeu muito, né, como treinador. E é um dos treinadores mais preparados, um dos melhores treinadores que eu já trabalhei. Tá aí o Neymar falando sobre o Tite. Seguimos girando agora para falarmos dos resultados da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começando por Chapecoense Sport, foi 3-0 para a Chapecoense. O Curitiba ficou no empate com o Figueirense em 0-0, Botafogo 1-0 contra o Inter, Corinthians 4-2 contra o Santa Cruz. Ontem tivemos Atlético Mineiro 3-0 contra o América Mineiro, Ponte Preta 2-0 contra o Vitória, Palmeiras 0, Cruzeiro também 0, Flamengo 2-1 diante do Fluminense, Santos 1-0 contra o São Paulo, Grêmio 1-0 contra o Atlético Paranaense. Na classificação do Campeonato Brasileiro, a liderança agora é do Palmeiras com 61 pontos. Segundo colocado, o Flamengo tem 60 pontos, está pertinho por ali. Terceiro, o Atlético Mineiro, 56. Quarto, Santos, 54. Quinto, Botafogo, 47. E na sexta colocação, o Fluminense tem 46 pontos. Esse é o G6 do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, 17º Internacional tem 33 pontos, 18º Figueirense 32, 19º Santa Cruz 23 e na lanterna o América Mineiro vem com 21 pontos na classificação. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Pesquisa do dia. É hora da pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM, que tem muito a ver com o Flamengo, tem muito a ver com o clássico que foi realizado contra a equipe do Fluminense e tem a ver com luta para chegar na liderança do Campeonato Brasileiro. Afinal, ficou a um ponto o Flamengo de abocanhar a liderança na próxima rodada, ou seja, tá tudo muito pertinho. E a gente pergunta aqui no nossa área primeira edição o seguinte: com a vitória no clássico, o Flamengo fica mais forte na luta pelo título? E você pode opinar sim, não, ou tem uma terceira opção, não, o Palmeiras ainda tem uma grande vantagem. Você pode opinar nas nossas redes sociais e quem está de olho em tudo é o Rodolfo Lamas. Tudo certo, Rodolfo? Bom dia. Tudo certo, muito bom dia para você, Juan Rodrigues.
Tudo certo. Aqui pelo Twitter, Juan, no @BradescoFMRio, a nossa enquete: com a vitória no Clássico, o Flamengo fica mais forte na briga pelo título? 76% dizendo que sim, 15% dizendo que não, o Palmeiras ainda está muito forte e apenas 9% dizendo que não, Juan. É verdade, lembrando que não só pelo Twitter você pode interagir conosco, você pode interagir pelo Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, também pode interagir pelo nosso telefone 22950046, 22950046, ou então você pode interagir através do nosso WhatsApp 964338136. Pode falar da enquete, pode também não falar da enquete, pode falar do seu clube de coração, do Vasco, do Botafogo, pode opinar sobre a questão da arbitragem no confronto entre Flamengo e Fluminense. Na Bradesco você tem vez, você tem voz, faça como o nosso ouvinte. Vamos aqui na Rádio Seu Esporte acompanhar o primeiro áudio em 91.1. Bom dia, galera. Aqui é André de Campo Grande. Assim, o lance realmente foi impedido, isso aí não nega. Porém, o bandeirinha assinalou o impedimento e quando o jogador Henrique foi perto dele, ele falou que... ele falou, foi eu que fiz o gol. Aí o árbitro foi lá e confirmou, foi o Henrique que fez o gol. A partir daí o bandeirinha teve outra visão sobre o lance, porque ele achou que era o Cícero. Então, tipo assim, com certeza houve uma informação externa para poder o árbitro tomar a decisão. Isso aí não pode e é ilegal. Um abraço. Tá aí o nosso ouvinte, o André de Campo Grande. Você pode fazer como ele, também pode fazer com outros que falaram aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos à participação do Juscelino de Duque de Caxias, que ele fala o seguinte, que creio que está se valorizando demasiadamente o inverso, a chamada inversão de valores. O certo seria validar o gol impedido, o beneficiário infrator, assim os diretores, atletas e torcedores do time ficariam satisfeitos com o gol irregular. A ênfase está sendo feita em cima de uma possível interferência externa do que na justificativa da legitimidade do gol. Forte abraço. Forte abraço para você também, ô Juscelino de Duque de Caxias. Quanto à valorização do clássico, no caso do gol do Fluminense que foi invalidado, há toda a ênfase pela questão da interferência externa. Porque, teoricamente, quem deveria comandar o jogo são os árbitros, é quem está lá dentro de campo. Se houve interferência externa ou até mesmo a pressão de um dos times ou de outro acabou rendendo se ter um gol ou não se ter um gol, é algo a ser analisado. Principalmente, eu creio que a atitude do Sandro Meirahit, né, que mudou muito, né, em menos de um minuto aceitou uma coisa, não aceitou outra, chamou no peito a responsabilidade. Na verdade, se ele tivesse olhado para o bandeirinha no início da jogada, ele já teria anulado, porque o bandeirinha anulou e depois voltou atrás, né, porque achou que tinha sido o Cícero que em impedimento fez o gol. O Henrique também estava impedido, mas para o bandeirinha o gol foi marcado pelo Cícero. Tá certo que seria um gol ilegal, mas a interferência externa, em hipótese alguma, deve ser aceitada. Tá certo que houve um gol em impedimento do Flamengo também, como o ouvinte colocou de manhã. Se é assim que pode haver interferência, então pode haver interferência no primeiro gol também. O primeiro gol deveria ser invalidado com a ajuda de alguém também. Uma polêmica muito grande na questão do clássico, não tem nada a ver com a inversão de valores. O que está em jogo aqui é a interferência externa, que estava impedido, todo mundo viu isso. O ouvinte pode concordar com o nosso torcedor na Bradesco Esportes FM, pode discordar, pode mandar a sua opinião 964338136. O telefone está na minha mão, tô vendo vocês mandando as mensagens e eu vou ouvir aqui na rádio do Seu Esporte. 10 horas 15 minutos no Rio de Janeiro. Vamos aproveitar que estamos falando sobre o clássico. Já convoco aqui em 91.1 Mauro Santana para trazer todas as informações na Bradesco Esportes FM. Fala, Mauro! Fala, Juan! Um forte abraço a você e toda a galera ligada na Bradesco Esportes FM, acompanhando o Nossa Área, primeira edição em 91.1 no Rio de Janeiro. E que clássico foi aquele de ontem em Volta Redonda, hein, Juan?
no Estádio da Cidadania, com direito a grande confusão. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-1 e encurtou para apenas 1 ponto novamente a distância para o líder Palmeiras, que tropeçou diante do Cruzeiro, empate em 0-0 em Araraquara também ontem, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro que saiu na frente em lance confuso, onde o gol na verdade foi marcado contra de Henrique. No entanto, o árbitro Sandro Meira Hit assinalou o gol para Leandro Damião. Logo no início do segundo tempo, Marco Júnior empatou para o Fluminense. No entanto, o Flamengo, na etapa complementar, contou com a estrela de Fernandinho para ficar novamente na frente. Aos 39 minutos, o lance mais polêmico do jogo. E bota polêmico nisso. Em cobrança de falta, 3 jogadores em condição de impedimento, entre os quais Henrique, que cabeceou para o gol. O árbitro da partida apontou o centro de campo, enquanto o auxiliar permaneceu estático e com a bandeira levantada, assinalando a condição de impedimento do atleta. Depois de muita confusão, Sandro Meira Hit voltou atrás e anulou o gol do Fluminense, para desespero e a ira dos jogadores tricolores, a comissão técnica e até mesmo dirigentes. Ao final da partida, os jogadores do Flamengo, em tom de alívio, comemoraram o resultado, principalmente pelo fato de ter encostado no Palmeiras. O técnico Zé Ricardo falou a respeito da situação polêmica no final do segundo tempo. Para ele, independentemente de como foi tomada a decisão de Sandro Meira Hit, prevaleceu o bom senso. Afinal de contas, antes de qualquer coisa, o gol foi irregular. Infelizmente, a gente vai ter que discutir sobre o lance que tumultuou a partida ali no final, ao invés de a gente falar do jogo, que foi um jogo tenso, né? Um jogo onde a gente sabia que ia ser difícil, nos preparamos para enfrentar essa dificuldade. O Fluminense tem uma equipe muito leve, dificulta bastante, muita movimentação no setor de meio de campo. O Levi me parece que encontrou a formação ideal e até as próprias trocas também têm sido parecidas. Então, sabia que seria um jogo chave para a gente. Sobre o lance, na verdade, quando o tumulto foi feito, eu fiquei ali até ao lado do Levi conversando com ele. E me parece que o Bandeira só confirmou uma decisão que ele já tinha feito, né? No primeiro lance, ele fez a sinalização do impedimento, né? E depois, uma pressão dos jogadores do Fluminense, parece o Henrique, mais um ou dois outros jogadores, ele acabou retornando. Mas importante na minha visão é que a justiça, o lance foi ilegal e a justiça foi feita. Zé Ricardo reconhece que o Flamengo não apresentou o melhor do seu futebol, mas enalteceu a luta dos atletas dentro de campo para sair com um resultado positivo. Na verdade, a gente teve momentos bons na partida, né? Mas a gente não conseguiu fazer sequências boas durante o jogo todo. A ideia era a gente aproximar alguém ali do Diego, porque a gente entendia que o Fluminense ia jogar com 2 homens próximos do Diego, para que ele não ficasse sozinho. A gente tinha o Alan com a condição de fazer um auxílio ali por dentro e a velocidade do lado do campo pelo Fernando. Optamos por começar com o pé trocado, né? O Fernando pela direita, porque o Alan rende melhor do lado que ele começou jogando, mas entendemos que durante o primeiro tempo, com a pressão que o Fluminense exerceu sobre a gente perdeu um pouquinho a posse de bola no ataque e a gente resolveu inverter e adiantar um pouquinho mais o Ilharão para a gente poder ter 2 triângulos pelo lado do campo, com um peão por trás do Márcio Araújo. Dessa forma a gente conseguiu voltar um pouco o controle do jogo e eu acho que o segundo tempo se descaracterizou um pouquinho pelas substituições dos 2 lados, mas o legal é que não faltou emoção e acredito que quem viu o jogo, pelo menos até o momento ali da confusão, tenha saído daqui com o sentimento de ter visto um bom espetáculo. O Flamengo, que se reapresenta hoje à tarde no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, já se preparando para a partida de domingo, às 5 da tarde, na Arena Beira Rio, em Porto Alegre, diante do desesperado Internacional, que luta com todas as suas forças contra o rebaixamento. O Flamengo, que joga fora de casa, é exemplo do líder Palmeiras,
Caso o rubro-negro conquiste uma vitória combinada a um tropeço, Palmeiras não vença o jogo diante do Figueirense no Orlando Scarpelli, o rubro-negro pode saltar para a liderança isolada na tabela de classificação. Valeu, Juan! Forte abraço a você e toda a galera ligada na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana falando do clássico polêmico e quente que você conferiu aqui na Bradesco Esportes FM. Por falar em clássico, justamente a nossa pesquisa é sobre o mesmo, sobre o Flamengo, agora a 1 ponto do líder, como o Mauro trouxe aqui na rádio do seu esporte. Tem um confronto contra o Inter, lutando contra o rebaixamento. A equipe do Palmeiras também pega um adversário lutando na parte de baixo da tabela, pega o time do Figueirense. E perguntamos nas nossas redes sociais sobre as chances do Flamengo, se o Flamengo está mais forte nessa busca pelo título, nessa corrida pela taça do Campeonato Brasileiro. O Rodolfo Lamas está de olho em tudo o que acontece por aqui. Como é que tá as parciais? Tem galera participando por aí? Como é que tá a movimentação no nosso Twitter, Rodolfo? A nossa enquete tá bombando, Juan. A nossa enquete de hoje, com a vitória no Clássico, o Flamengo fica mais forte na briga pelo título? 77% das pessoas que participaram dizendo que sim. 15% dizendo que não, que o Palmeiras está mais forte ainda na briga pelo título, e 8% dizendo que não, o Flamengo não está mais forte na briga pelo título. Tá certo, essa participação da galera através do nosso Twitter. No nosso WhatsApp tem a galera falando muito sobre arbitragem por aqui, o tema arbitragem, principalmente no lance de toda a confusão em Volta Redonda, ainda está movimentando o nosso WhatsApp. Vamos ouvir a opinião aqui na Rádio Seu Esporte. Bom dia. Eu só acho engraçado que os torcedores do Tricolor estão questionando, estão falando aí muitas coisas aí, só que eles esqueceram que o gol estava realmente ilegal, cara. Eles estão cobrando uma coisa que eles estavam errados. A arbitragem realmente deve ter tido... alguém deve ter falado de fora, mas não interfere, filho. O gol foi errado mesmo e apoio totalmente o árbitro por ter anulado o gol. Sou Ademar de Belford Roxo. Tá, e o Ademar de Belford Roxo, só lembrando que, por exemplo, o árbitro de vídeo, que seria uma grande evolução na questão da arbitragem, está em testes na Holanda e em algumas divisões inferiores de campeonatos pela Europa, para ser discutida na próxima reunião da FIFA se vai ser aceita ou se não vai ser aceita a inclusão desse árbitro. Vamos ouvir mais ouvinte aqui na Rádio Seu Esporte, aqui no nosso WhatsApp aqui, Bradesco Esportes FM, no 964-338136, você pode participar, pode falar do Flamengo, tá próximo do título, não tá próximo, o Palmeiras tá mais forte, pode comentar a arbitragem, pode ter a sua voz na Rádio do Seu Esporte, sua opinião por aqui. Pessoal, bom dia, aqui é o Jorge, aqui de Nova Iguaçu. É o seguinte, rapaz, e essas polêmicas aí em clássicos, isso é normal. O que tá prevalecendo aí é esse grupo de juízes aí de bandeirinha que não tem mais credibilidade. Os caras, qualquer coisa que assinala, o pessoal vai para dentro. Isso aí, se fosse no futebol do passado, o bandeirinha era protegido pelo juiz e não tinha esse negócio, cara. Encostou, é cartão, reclamou, rua. Certo? Agora é só que os caras não têm mais credibilidade mais, é isso aí que vai acontecer. Ainda vai ficar pior ainda, porque fica uma disputa de poderes aí que leva o campeão, leva o título. Mas eu sou Mengão, valeu? Tá aí o nosso ouvinte, Mengão, mas imparcial na hora de falar do juiz aqui na Bradesco Esportes FM. Tem uma galera participando por aqui, no nosso WhatsApp 964338136. À medida do possível a gente vai colocando as participações, pode falar do Flamengo, fale de Fluminense também, Vasco, Botafogo tem espaço também na rádio do Seu Esporte. Vamos ao outro lado do clássico, vamos falar do Tricolor das Laranjeiras aqui no Nossa Área, primeira edição. Fala, Bruno Lousada! Fala, Juan, um grande abraço para você e para todo mundo ligado na Bradesco Esportes FM. O Fluminense perdeu por 2-1 para o Flamengo ontem no Raulino de Oliveira em Volta Redonda, mas saiu reclamando muito da arbitragem da partida de Sandro Meirahit. Os principais argumentos dos tricolores são de uma irregularidade no primeiro gol do Flamengo e de uma possível interferência externa na anulação do que seria o segundo gol tricolor. Após a partida, o diretor executivo de futebol do clube, Jorge Macedo, falou sobre toda a polêmica envolvendo a arbitragem.
Essa é a verdade, ele valida o gol, porque eles acharam, porque o Henrique que fez o gol e o Bandeira viu que o Henrique não estava impedido. Com uma interferência externa, foram avisados, né? E acabaram voltando atrás. Foi isso que aconteceu. Em relação aos atletas, estavam todos com os ânimos exaltados. É muito difícil, porque é um clássico, um jogo importante que para a gente alcançar as posições de cima. Ainda tinha muito tempo para jogar. Outra coisa estranha, o lance foi aos 40 minutos, né, do segundo tempo, ele deu 7 minutos de acréscimo. Então quer dizer que ele deu os 5 que faltavam, somente mais 2, sendo que teve atendimento do Pierre, do Jorge, que ficaram muito tempo parados, teve um monte, ele só simplesmente, acho que ele se perdeu completamente na reta final da arbitragem, acabou ainda só dando mais 7 minutos. Isso aí também foi relatado pelos atletas. E o presidente do clube, Peter Simpson, também falou que vai pedir a anulação da partida junto ao STJD. O Fluminense se reapresenta na tarde de hoje nas Laranjeiras e começa a treinar pensando na partida de segunda-feira contra o São Paulo no Giulite Coutinho. Agora, com os principais adversários na luta pelos G6 mais próximos, o Fluminense está com o alerta ligado. Além de ter sido ultrapassado pelo Botafogo nesta rodada, o Grêmio igualou o tricolor carioca no número de pontos e fica atrás apenas pelo saldo de gols. O técnico Leverkusen não tem nenhum desfalque a princípio para a partida da próxima rodada contra o São Paulo e pode recuperar a tempo o goleiro Diego Cavalieri, que já vem treinando com bola nestes últimos dias. Tá certo, Juan? Um grande abraço. Tá certo. Esse é o Bruno Lousada trazendo o outro lado do clássico, o tricolor, que reclama bastante da questão da arbitragem, do gol anulado, do primeiro gol do Flamengo também. Já pensa também na próxima partida e pode pensar no Diego Cavalieri, como o próprio Bruno Lousada trouxe na Rádio Seu Esporte. Mas tem uma galera participando, falando sobre o clássico. Vamos a mais 2 participações aqui na Bradesco Esportes FM, antes de irmos para o intervalo e depois girarmos destaques aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos ouvir aqui um flamenguista. Mauro Borborema, flamenguista de São João de Meriti. Para mim, a decisão foi incorreta, embora o lance estivesse impedido. Por quê? Porque com certeza um recurso externo foi usado. E uma vez que é estabelecido que não se pode usar, então não se pode usar. Para acabar o problema, coloque dentro da legalidade o recurso externo, justamente para não acontecer isso. Estou feliz porque o meu Flamengo venceu. Não vou mentir que também estou feliz porque o lance voltou atrás, mas sou contra e acho que não deveria ter ocorrido isso. Abraço, rubro-negros. Tá aí o flamenguista falando sobre a questão da arbitragem aqui na Rádio Seu Esporte. 10 horas 29 minutos no Rio de Janeiro. Você pode participar através das nossas redes sociais 964-3381-36, 964-3381-36, Bradesco Esportes FM. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Antes do intervalo, você vai ouvir o segundo gol do Flamengo, marcado pelo Fernandinho. Pará tá na bola, cobra o Pará, mais atrás, ali pro Ilharão, volta de novo ali pro Pará, vai o lateral, cruzamento dentro da área, salvou, voltou, Fernandinho, bateu, é gol! Edilson grita gol, gol, gol! Sai do chão, a galera do Mengão. Chora o goleiro, Júlio César, pode chorar. Chora mais. Aos 9 agora. Tá lá. Mengão tem 2. Fluminense, chora. Bradesco Esportes FM. O Hospital Cis Carneiro foi vítima de uma calúnia dos nossos adversários. Já estão querendo destruir a nossa maior conquista. Você que conhece o nosso trabalho, já visitou o novo Hospital Cis Carneiro, sabe do que eu estou falando. Não podemos permitir que Petrópolis seja vítima novamente da velha política, que chega para destruir as nossas conquistas. No dia 30 de outubro, vote 40 para defender a saúde.
Olá, aqui é Bernardo Rossi. Eu quero ser prefeito para resolver o problema de emprego em Petrópolis. Nossa vizinha Três Rios atraiu 2.600 empresas e gerou 16 mil postos de trabalho. Petrópolis não pode ficar parada no tempo. Com vontade política é possível atrair muitas empresas. E assim os pequenos negócios também crescem. Vamos investir em qualificação para nossa gente poder preencher as vagas de trabalho que vão surgir. Chegou a hora. Petrópolis vai vencer. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis do Coração. A gente quer agradecer vocês da Justiça Eleitoral. Profissionais comprometidos com a segurança e a lisura das eleições. E aos mesários, que ajudaram a escrever a história de um Brasil melhor. E, claro, vocês, eleitores, que fizeram valer a sua voz. Sem esquecer dos voluntários, cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Mas este não é o fim. É apenas o começo. Fiscalize, participe. Faça sua voz ser ouvida. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Você já me conhece. Em 2012, assumi o compromisso de priorizar a saúde. Reconstruímos o Hospital Alcides Carneiro e garantimos as UPAs abertas. E estamos reorganizando o sistema de saúde. Quero reafirmar que a nossa prioridade vai continuar sendo a saúde. Agora somos todos 40 para defender Petrópolis. Vai governar, o mesmo tempo, 40 PSD, pra que mudar, mudar pra quê? Bernardo Rossi é 15. Eu tenho feito uma campanha limpa, com propostas verdadeiras. Mas vocês sabem, em época de eleição tem gente que apela e parte para o vale tudo. Então não se deixe levar por mentiras e boatos que são uma prática da velha política. Vamos falar a verdade. Nós vamos melhorar as UPAs e abrir mais uma em Itaipava. Vamos reabrir a emergência do Alcides Carneiro, manter e melhorar o atendimento do restaurante popular e valorizar a nossa Condep. Petrópolis vai vencer. Coligação Petrópolis. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM. É hora de destacarmos o seu clube de coração na rádio do seu esporte. O Flamengo chega com Mauro Santana. A vitória do Flamengo sobre o Fluminense no Fla-Flu de ontem no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, pelo placar de 2-1, ficará para sempre marcado pela grande polêmica com um gol invalidado pelo árbitro Sandro Meirahit, do quadro da FIFA, aos 39 minutos do segundo tempo, quando 3 jogadores em impedimento, entre os quais o zagueiro Henrique, interceptou cobrança de falta e fez de cabeça o gol. A princípio, Sandro Meirahit, passando por cima da marcação do auxiliar, que assinalava a condição de impedimento do atleta, apontou o centro de campo. Depois de muita pressão e suspeitas de interferência externa, Hit voltou atrás e anulou o gol, para desespero e a ira dos jogadores, comissão técnica e dirigentes do Fluminense. O técnico Zé Ricardo, no entanto, preferiu enaltecer o fato que, independentemente de como surgiu a decisão final do árbitro, ela foi sábia, já que o gol foi realmente irregular. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E seguimos girando destaques aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos ouvir o próprio William Arão falando sobre o gol do Fluminense e a reclamação dos flamenguistas. De fato, a gente teve a informação, né? Porque foi estranho que ele deu o impedimento primeiro e depois ele voltou atrás, mas a gente tem que ressaltar a coragem também do árbitro, do assistente, porque eles de fato reconheceram que o segundo erro deles em voltar e validar o gol foi errado. Então, estava todo mundo impedido, então não tem o que falar.
E seguimos agora para o outro lado, o tricolor das Laranjeiras que chega com Bruno Lousada. Após a derrota de ontem no clássico contra o Flamengo, a segunda consecutiva no Campeonato Brasileiro, agora o Fluminense se reapresenta na tarde de hoje e volta a treinar, porque já tem jogo na segunda-feira contra o São Paulo no Giulite Coutinho e o time vai tentar a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Não tem nenhum desfalque a princípio para a partida e pode contar com a volta do goleiro Diego Cavalieri. E seguimos girando destaques no giro aqui na Bradesco Esportes FM. O Botafogo chega com o Thiago Esteves. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Internacional, volante Bruno Silva retorna ao time titular do Botafogo na partida contra o Atlético Mineiro no próximo domingo às 5 horas da tarde. Além disso, atacante Sassá, que ainda não está a 100%, vem se recuperando de dores musculares, pode ganhar uma posição entre os titulares. Caso aconteça, Vinícius Tanque retorna ao banco de reservas do Glorioso. Vamos falar agora do Vasco da Gama, informações com Ranieri Borges. Técnico Jorginho comanda hoje a última atividade em São Januário antes do confronto contra o CRB, atuando em seus domínios. O Vasco da Gama voltando a jogar em casa após uma sequência de 3 partidas atuando fora da Colina Histórica. Em São Januário, o Vasco tem um bom aproveitamento. 55% dos pontos conquistados no Campeonato Brasileiro foram atuando na Colina Histórica. E seguimos girando destaques após a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo em coletiva de patrocinador. Neymar fala sobre a Copa do Mundo de 2018 e o trabalho que está sendo feito na seleção. Eu tenho muita certeza que nos levará à Copa do Mundo e, quiçá, buscar e pintar ali também o título pra gente, né? E eu acho que ele tá organizando a casa, tá fazendo tudo direitinho, temos tudo pra continuar a história do Brasil. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10h38 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Vamos falar do glorioso, do Nelson lá de Seropédica, também do Robert, também de Seropédica e da galera torcedora do Alvinegro aqui na rádio do seu esporte. As informações são com o Thiago Esteves, que está acompanhando o treinamento do glorioso. Fala, Thiago, tudo bem? Fala, Juan, tudo certo contigo? Um grande abraço aí para toda a audiência que está ligada na Bradesco Esportes FM. Botafogo realizando nesse momento um treino aqui em General Severiano, treino leve para os titulares que não trabalharam com bola, fizeram apenas um trabalho técnico no início da atividade, mas sem aquele combate, né, de jogador para jogador. Depois os reservas trabalharam com bola em campo reduzido, um trabalho em espaço curto, mas os titulares da partida contra o Internacional fizeram apenas um trabalho leve, jogadores jogando o tradicional futebol, jogadores batendo uma bola por aqui, mas nada muito pesado não. O Botafogo ainda realiza mais um treino amanhã, antes da partida contra o Atlético Mineiro, mas o treino aqui em General Severiano hoje bem tranquilo, bem leve, realmente para os jogadores titulares do Glorioso. Por isso, o Jair Ventura não esboçou a equipe e não deu pistas de quem será o substituto do zagueiro Carli, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogador não enfrenta o Atlético Mineiro e o Emerson Silva e o Renan Fonseca disputam uma vaga no time titular. Os dois jogadores trabalharam com os reservas, cada um em uma equipe, então fica realmente ainda a dúvida para quem vai jogar nessa partida contra o Atlético Mineiro. Quem esteve aqui em General Severiano hoje foi o goleiro Jefferson, trabalhou à parte, fez um trabalho físico, depois foi para fisioterapia, ele que ainda sente dores no braço esquerdo e ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Antes da atividade aqui em General Severiano, o grupo bateu um papo com o diretor de futebol, Antônio Lopes. Foi um papo bem curto, 5 minutos, os jogadores já estavam no gramado. O Antônio Lopes chegou, chamou o grupo e foi para o interior aqui de General Severiano, bateram um papo rápido lá, depois voltaram aqui e agora continuam realizando o trabalho. Ainda está rolando aqui a atividade, os titulares começam a deixar o campo, alguns nem vieram a campo, fizeram um trabalho na academia, na fisioterapia. O Carli, por exemplo, está suspenso, não apareceu por aqui. O Ayrton foi outro que não esteve por aqui.
o único que trabalhou com bola dos titulares foi o goleiro Sidão, que vai realmente para o jogo contra o Atlético Mineiro. O Botafogo com 47 pontos, manteve a quinta colocação, né? Ontem com os resultados da derrota do Fluminense, a derrota do Atlético Paranaense, bons resultados para o Botafogo, se manteve na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Atlético Mineiro é às 5 horas no próximo domingo. Os ingressos para essa partida já estão à venda, Juan. R$15 o ingresso mais barato, R$50 o ingresso mais caro, sendo vendido em General Severiano, no Caio Martins, na Arena Botafogo e também no Newton Santos. O Bruno Silva treinou normalmente aqui com o restante do elenco, com as reservas, trabalhando com bola nesse momento. Ele retorna ao time titular do Botafogo, cumpriu suspensão na partida contra o Internacional e entra na vaga do Cearense. Uma dúvida que tem o Jair Ventura ainda é se o Sassá volta a estar no time titular. É uma possibilidade, se ele vai começar ou não jogando contra o Atlético Mineiro, ou o Vinícius Tanque será mantido. Na entrevista coletiva do Sassá ontem, ele disse que ainda não se sente 100%, ainda sente dores, ele está se recuperando de dores musculares, né, de uma lesão muscular, ainda não está 100%, mas existe a expectativa de que o Sassá retorne à posição de titular nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Caso isso ocorra, o Vinícius Tanque vai para o banco de reservas do Glorioso. O treino está rolando por aqui ainda, Juan, daqui a pouquinho. O Jair Ventura é quem fala com a gente e no decorrer da programação da Bradesco Esportes FM, a gente traz aí tudo que rolou nesse treinamento e também a palavra do treinador do Glorioso. Tá certo, Thiago. Aqui na Rádio do Seu Esporte, o Glorioso em Destaque ficou no G5 depois da rodada da conclusão da rodada do Campeonato Brasileiro. 10 horas e 42 minutos no Rio. Moldando as cores do Brasil de nossa gente. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. E seguimos por aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos voltar a falar da nossa pesquisa aqui em 91.1. Tem mais participação aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos ouvir. Sobre o primeiro gol do Flamengo, não foi falta no goleiro e também não tinha impedimento do Hever, porque desde o início da jogada o jogador do Fluminense vem empurrando o Hever e por isso ele consequentemente ficou impedido e acabou também passando na frente do goleiro. E o último gol do Fluminense que foi anulado, no primeiro momento o assistente anulou o gol, o árbitro que fez a confusão e quis validar o gol. Aqui é o Rianelli, flamenguista de São Gonçalo. Tá aí o Rianelli com a opinião dele aqui na Rádio do Seu Esporte, falando sobre o gol marcado pelo Flamengo. O primeiro, o gol marcado pelo Leandro Damião, sobre a provável ou possível interferência do juiz, na verdade do Hever na jogada e do impedimento do Hever por aqui. Particularmente, acredito que o Hever participa do lance principalmente pelo fato de estar impedido e, de certa forma, ele acaba mexendo com o deslocamento do goleiro também. O goleiro tem aquele espaço para se movimentar na saída de gol e no impedimento, na hora que o goleiro estava se movimentando para trás, o Hever dá um leve toque nele, não sei se por querer ou sem querer. Fato é que na jogada ele estava impedido. Se não fosse para marcar impedimento, tinha que marcar falta do zagueiro. Dentro da área é pênalti. Mas naquele tipo de lance eu acho difícil o juiz chamar a responsabilidade com relação a um pênalti. Mas fato é que o Hever participa da jogada indiretamente. Falando aqui mais opinião de ouvinte, o Alexandre de Jesus, ele fala que o Flamengo tem sim uma grande possibilidade de conquistar o hepta, está a 1 ponto do líder e colocou pressão no Palmeiras, que vai continuar tropeçando. E ele fala que resta o Flamengo continuar aproveitando as oportunidades. E ele fala que tá junto da Bradesco Esportes FM e que é fã da Rádio Seu Esporte, é meu fã aqui na Rádio Seu Esporte. Valeu, Alexandre, muito obrigado pela sua companhia no dia a dia aqui na Rádio Seu Esporte. Continua ouvindo nossa área, pode participar por aqui e com certeza a sua opinião vai ser lida aqui na Rádio do Seu Esporte. Temos a participação do Maicon de Petrópolis por aqui, ele falando que não entende esses dirigentes, quando o time é beneficiado eles dizem que faz parte do jogo, quando é prejudicado dizem que vão entrar na justiça. No nosso Twitter, como é que tá as parciais por aí, Rodolfo Lamas? A enquete é a seguinte, né, Juan? Com a vitória no Clássico, o Flamengo fica mais forte na briga pelo título? 78% dizendo que sim,
9% dizendo que não e 13% dizendo que não. O Palmeiras ainda está mais forte. Tá certo. E Antônio Carlos Duarte foi o nosso estreante na transmissão da Bradesco Esportes FM. Será que ele acha que houve irregularidade? Vamos ouvir aqui na Rádio Seu Esporte. Fala, Antônio Carlos. A vitória do Flamengo ontem foi aquela vitória que a gente pode dizer uma vitória do jogo confuso. Até porque o assistente, o Emerson de Carvalho, anulou o segundo gol do Fluminense, que foi marcado pelo Henrique de cabeça, num lance em que ele assinalou impedimento, logo de primeira. O árbitro depois acabou dando e validando o gol. A confusão tomou conta dos dois lados, tanto de Fluminense como de Flamengo. Inicialmente do Fluminense, depois os jogadores do Flamengo foram reclamar. E aí o árbitro, conversando novamente com o Emerson de Carvalho, voltou atrás na sua decisão e acabou invalidando o gol do Fluminense. Os jogadores do Fluminense ficaram revoltados, evidentemente que o pessoal do Flamengo é satisfeito, né, porque foi uma vitória importante, deixou o time rubro-negro a 1 ponto apenas do Palmeiras, já que o Palmeiras empatou com o Cruzeiro, e agora o Flamengo tem apenas 1 ponto a menos do que o Palmeiras. O Palmeiras tem 61, o Flamengo 60. Na próxima rodada terá pela frente um adversário que, segundo o próprio técnico Zé Ricardo disse ontem na coletiva, vai ser um adversário complicado. O Internacional é um grande time, vai jogar em casa e apesar da campanha ser muito ruim da equipe gaúcha no Campeonato Brasileiro, é evidente que o Internacional vai querer recuperar, né, a sua imagem, principalmente perante o torcedor que anda insatisfeito com a campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. O certo é que o Flamengo conseguiu uma vitória muito importante, o Zé Ricardo mexeu no ataque, colocando o Fernandinho. O Fernandinho não foi aquele jogador que a gente pode dizer assim, aquela sumidade, aquele jogador que entrou para arrebentar, mas acabou sendo dele o gol da vitória, né? E acabou dando certo a mexida que o treinador fez. Tudo bem, foi um gol assim muito numa falha incrível, né, do Wellington Silva. Méritos totais para o jogador do Flamengo que aguardou e esperou que houvesse a falha, né, por parte do Wellington Silva. Mas enfim, o time do Flamengo está indo bem e o próprio Ronaldo Castro dizia ontem no comentário dele, é um time que pode não estar jogando bem, mas a sorte está ajudando. E isso aí vai ter influência com certeza na classificação final do Campeonato Brasileiro. Queria agradecer muito a todos, foi uma estreia muito legal minha aqui nessa equipe da Bradesco Esportes FM. Para mim foi um grande prazer estrear justamente num Fla-Flu, né? Um Fla-Flu com confusão, eu gosto de jogo assim, jogo que tenha confusão, jogo que tenha polêmica, isso aí é bacana, que eu acho que mexe com o futebol. Na opinião que eu dei ontem, né, ainda chamava até o Edilson Silva no momento, dizia ele que eu acho que tem que ser observado mais no futebol, a tecnologia tem que ser colocada mesmo, quando o árbitro tem a dúvida, quando o assistente tem a dúvida, consulta, se outros esportes fazem isso, por que o futebol teima em ser tão careta nessa situação, né? Se moderniza, eu acho que isso tem que ser feito. E embora ontem muita gente tenha dito que o árbitro teve uma confirmação por parte de alguém que estava assistindo do impedimento, mas segundo o que me confidenciou o Marcelo Viana da Federação do Rio, o árbitro consultou novamente o assistente, o Emerson de Carvalho, e o Emerson de Carvalho garantiu a ele que estava impedido. Por isso ele voltou atrás no lance. Enfim, mas voltando aqui, a minha estreia foi muito legal, fiquei muito satisfeito, gostei muito de ter participado de uma equipe que é uma equipe realmente tem tudo para arrebentar aí nesse final de Campeonato Brasileiro, né, tem ainda a Copa Sul-Americana, tem muita coisa boa ainda pela frente e com certeza a Bradesco vai crescer ainda mais com esse belo time que está se montando. Então para mim foi uma satisfação muito grande e vamos daqui para frente. Domingo estamos juntos novamente na transmissão do Internacional e Flamengo. Aquele abraço, hein? Aquele abraço, Antônio Carlos Duarte, aqui na Rádio do Seu Esporte, dando a sua opinião, 10 horas e 50 minutos no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. A gente quer agradecer vocês da Justiça Eleitoral. Profissionais comprometidos com a segurança e a lisura das eleições. E aos mesários, que ajudaram a escrever a história de um Brasil melhor. E, claro, vocês, eleitores, que fizeram valer a sua voz. Sem esquecer dos voluntários, cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Mas este não é o fim. É apenas o começo. Fiscalize, participe. Faça sua voz ser ouvida. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. O Hospital Cis Carneiro foi vítima de uma calúnia dos nossos adversários. Já estão querendo destruir a nossa maior conquista. Você que conhece o nosso trabalho e já visitou o novo Hospital Cis Carneiro,
sabe do que eu estou falando. Não podemos permitir que Petrópolis seja vítima novamente da velha política, que chega para destruir as nossas conquistas. No dia 30 de outubro, vote 40 para defender a saúde. Bernardo, o que você vai fazer para trazer mais emprego para a cidade? Não existe mágica. Temos que atrair novas indústrias e fortalecer as que já estão aqui. Não adianta ficar sentado na cadeira de prefeito, esperando as coisas caírem do céu. Tem que se mexer, ir lá apresentar a cidade e buscar as empresas. Propostas de Bernardo Rossi para gerar empregos, reduzir os impostos para atrair indústrias, reduzir a burocracia para quem investe, promover o turismo, dar mais crédito ao pequeno comerciante. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no Tá coração. na hora de arrumar a casa. Então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano de comprar tudo barato. Vaso com caixa acoplada Eternite. Ares branco, R$ 199,90. Caixa d'água Aqualimp, 1.000 litros, dupla proteção, R$ 289,90. Argamassa porcelanato interna, Quartzolite, 20 quilos, R$ 21,90. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Você já me conhece. Em 2012, assumi o compromisso de priorizar a saúde. Reconstruímos o Hospital Cides Carneiro e garantimos as UPAs abertas. E estamos reorganizando o sistema de saúde. Quero reafirmar que a nossa prioridade vai continuar sendo a saúde. Agora somos todos 40 para defender Petrópolis. O mesmo tempo, 40 PSB, pra que mudar, mudar pra quê? Olá, aqui é Bernardo Rossi. Eu quero ser prefeito para resolver o problema de emprego em Petrópolis. Nossa vizinha Três Rios atraiu 2.600 empresas e gerou 16.000 postos de trabalho. Petrópolis não pode ficar parada no tempo. Com vontade política é possível atrair muitas empresas. E assim os pequenos negócios também crescem. Vamos investir em qualificação para nossa gente poder preencher as vagas de trabalho que vão surgir. Chegou a hora. Petrópolis vai vencer. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no coração. O Hospital Cides Carneiro foi vítima de uma calúnia dos nossos adversários. Já estão querendo destruir a nossa maior conquista. Você que conhece o nosso trabalho e já visitou o novo Hospital Cides Carneiro, sabe do que eu estou falando. Não podemos permitir que Petrópolis seja vítima novamente da velha política, que chega para destruir as nossas conquistas. No dia 30 de outubro, vote 40 para defender a saúde. 40 PSB, pra que mudar? Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Estamos aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM conversando com Maurinho, jogador de Jeonnam Dragons do futebol da Coreia do Sul. Maurinho, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Futebol da Coreia do Sul, você que teve passagem por alguns clubes aqui no país, recentemente esteve no Oeste. Como é que está sendo a experiência de atuar por aí? Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar falando, né? Estou muito feliz de poder estar participando do programa e eu estou muito feliz também na Coreia. Acho que é uma oportunidade que todo jogador espera e eu tive essa felicidade e eu estou muito feliz aqui na Coreia. Está sendo muito bom. Agora, o que está fazendo você ter essa felicidade, né? O seu rendimento, a equipe, como é que está sendo para você viver por aí um mundo do futebol completamente diferente do que você estava acostumado e ter a oportunidade de brilhar fora do seu país? Estou muito feliz, é o rendimento, né? A equipe veio crescendo, eu cheguei aqui, a equipe estava em penúltimo colocado e a gente conseguiu classificar entre os 6. Então, é uma coisa que o clube não esperava e na minha chegada mudou, né? O time deu uma alavancada e vem dando certo, vem fazendo grandes jogos, né? E graças a Deus está tudo certo. Maurinho conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, jogador do Jeonnam Dragons, a grande surpresa do campeonato coreano, classificando entre os 6 melhores da competição. Maurinho, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM e, para finalizar, eu gostaria que você apresentasse para o torcedor quem é essa equipe do Jeonnam Dragons, né? O torcedor brasileiro não está acostumado, é um dos grandes, não é grande, o que almeja a equipe? Queria que você falasse um pouco sobre o que você encontrou aí na equipe do Jeonnam Dragons e já agradeço a sua participação.
Não, o Jonan Dragons é uma equipe que sempre briga lá em cima, mas uma equipe que tem muita tradição aqui na Coreia, né? Sempre briga por títulos. E esse ano, já vem, não desse ano, mas uns 2 anos que eles já vem pelo meio de tabela, e esse ano eles caíram muito. Então eu vim com uma solução e a gente conseguiu uma classificação inédita para o clube. Inédito que eu digo pelo fato de eles estarem esses anos aí com a média muito baixa, né? E a gente fez um grande campeonato, são jogadores novos, né? São atletas muito da base aqui, e outros emprestados, mas a média de idade é 22, 23 anos. Então o time surpreendeu todo mundo e tá muito, o clube, a diretoria, os treinadores, eles estão muito felizes e acredito que essa equipe ele tem muito mais para dar. É uma equipe que tem uma estrutura boa, um clube muito bom de trabalhar. Eu estou feliz por participar dessa entrevista, eu agradeço aí a Rádio Bradesco, muito obrigado por tudo. Abraço, valeu! Tá aí, Maurinho, destaque no futebol da Coreia do Sul, lembrando que a equipe do Maurinho, Jonan Dragons, é grande surpresa, a maior recuperação do futebol coreano em toda a história, acabou na 5ª colocação da competição no momento, tem 43 pontos, está disputando a chance de chegar em competições europeias, lembrando que o campeonato lá divide a metade que vai disputar contra o rebaixamento, contra a metade de cima que vai disputar a chance de título. 10 horas e 58 minutos no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Ranieri Borges, rapidamente fala do Vasco da Gama aqui na Rádio do Seu Esporte. Fala, Rani! E no sábado, além de buscar a vitória contra o CRB, o Vasco também vai secar a equipe do Atlético Goianiense, que joga no mesmo dia contra o Paysandu. Isso porque só assim o Vasco pode assumir a ponta da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Depende de um tropeço, empate ou derrota do Atlético Goianiense para que possa ter condições de avançar à primeira colocação da Série B. Lembrando que o Cruz Maltino tem 54 pontos contra 55 do Atlético Goianiense e há 2 rodadas perdeu a posição da liderança para a equipe goiana. O Atlético Goianiense joga nesse sábado às 7h30, enquanto o Vasco da Gama joga nesse sábado às 4h30 da tarde. Na verdade, o Atlético Goianiense joga hoje, 8h30 da noite. 10 horas e 58 minutos no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia. Rodolfo Lamas, como ficamos na pesquisa do dia hoje aqui na Rádio Seu Esporte? 79% dizendo que sim, o Flamengo está mais forte na briga pelo título, 8% não, 13% falando que não, o Palmeiras ainda está mais forte. Ô Juan? Tá certo. Opiniões aqui na Bradesco Esportes FM, ouvinte. Lembrando que você pode interagir na nossa programação na Rádio Seu Esporte, 10 horas e 59 minutos no Rio. Valeu, galera! Fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.